A Revolta do Sal foi um conflito de caráter nativista que ocorreu nas províncias de Minas Gerais e São Paulo no ano de 1710. A cidade portuária de Santos foi o foco deste movimento social de contestação econômica e também política. Principais causas. Primeira causa: monopólio do comércio do sal, produto muito importante na época, por parte de poucos comerciantes, maioria de portugueses. Estes vendiam o sal por um preço exorbitante, obtendo assim lucros elevadíssimos. Segunda causa: os comerciantes de sal praticavam ações especulativas para aumentar o preço do sal. Uma delas era a estocagem do produto para diminuir a quantidade do mesmo no mercado. Com menos sal para ser vendido, o preço aumentava. Outra estratégia para aumentar o preço era vender o sal em pacotes com pouca quantidade para a população. Terceira causa: a população mais pobre estava ficando cada vez mais revoltada com a situação. Circulava pelas ruas da cidade as críticas que diziam que só os ricos podiam temperar os alimentos com sal. Os pobres tinham que comer sem sal. Quarta causa: muitas reclamações chegaram à coroa portuguesa, que nada fez para resolver o problema, pois a mesma estava sempre do lado dos comerciantes portugueses. O início da revolta. Em 1710, o preço do sal ficou muito elevado, gerando grande insatisfação popular. Porém, foi um rico proprietário de terras e escravos que deu início e liderou a revolta. Comovido e revoltado com a situação da população, o juiz ordinário Bartolomeu Fernandes de Faria reuniu um grupo de escravos, capangas e índios, dando início à revolta. Eles invadiram os galpões na cidade de Santos, local onde o estoque de sal ficava, e pegaram uma grande quantidade do produto. Entretanto, Bartolomeu Fernandes fez questão de pagar pelo sal, mas deixando um valor de dinheiro que achava ser justo. E ele até fez questão de pagar os impostos da coroa portuguesa. Principais consequências. A notícia chegou a Portugal e a coroa considerou o ato desafiador e rebelde contra o governo português. Os comerciantes de sal, prejudicados pela ação, também reclamaram e exigiram uma atitude de Portugal em relação à revolta. Em 1711, a coroa portuguesa determinou a prisão de Bartolomeu Fernandes, porém ele se refugiou em sua fazenda, que era fortemente protegida por capangas. Somente em 1720, após uma ação militar organizada pelo governador militar de Santos, o líder da revolta foi preso, encaminhado para Salvador para ser julgado. Bartolomeu Fernandes morreu de varíola antes do julgamento. A Revolta do Sal deve ser compreendida no contexto de controle que a metrópole exercia sobre o Brasil. Os brasileiros, que em sua grande maioria eram pobres ou de classe média baixa, eram os que mais sofriam com os impostos e preços elevados daquela época. Eles eram controlados por pequenos grupos de comerciantes portugueses, que eram altamente protegidos pela coroa portuguesa. E isso tudo acabava resultando em um forte sentimento de frustração e abandono entre os brasileiros mais pobres em relação ao governo metropolitano. Nos séculos 17 e 18 ocorreram muitas revoltas no Brasil, que tiveram como pano de fundo este contexto histórico.